Iniciando mais uma aula sobre questões do vestibular seriado da prova de Química para ingresso na primeira fase, como primeira fase para ingresso da Universidade de Pernambuco. Nessa questão que foi cobrada no vestibular seriado, a gente tem um enunciado até bem curto. Ele fala que um pedreiro descascou uma coluna que apresentava desgaste e deixou parte das ferrugens livres de concreto. Em seguida, aplicou uma solução de ácido fosfórico a 90% para remover a ferrugem. Após um borbulhamento no local, verificou-se a formação de uma camada preta recobrindo a superfície do metal. Ele quer saber qual é a substância que está presente na camada preta. Se ela é iônica, metálica, diatômica, polar, covalente e apolar. Para resolver essa questão, você precisa conhecer a natureza de cada uma dessas substâncias, classificar, saber equacionar as substâncias e depois saber o tipo de ligação que vai existir. A ligação iônica é uma ligação que ocorre entre um composto que é classificado como metal e um composto que é classificado como ametal. Normalmente essas substâncias são solúveis em água, porque ela apresenta uma polaridade. Toda substância iônica ela apresenta uma polaridade. As ligações metálicas são formadas entre metais. Normalmente você vai ter um metal que vai ceder elétrons devido à sua baixa ionização e vai formar um mar de elétrons. Diatômica quer dizer que são dois átomos. Então a gente tem aqui O2, N2, Então aqui eu posso ter compostos covalentes. Normalmente eu tenho aqui compostos covalentes. Covalente polar é aquele covalente que forma polos. E covalente apolar é aquele covalente que não forma polos. Exemplos: covalente polar HCl, ele tem um composto que apresenta ligação covalente e ele é polarizado. O cloro vai puxar mais elétrons para si, então ele vai ter uma parte negativa, enquanto o hidrogênio vai ter uma parte positiva. E covalente apolar é quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos é de zero. Então, relembrando esse conceito, a gente vai para a questão propriamente dita. Para você resolver essa questão, você deveria saber qual é a fórmula do ácido fosfórico. Você sabe que ele é um ácido e ele é representado por H3PO4. Isso é importante quando você vai equacionar a reação. Você vai representar ela por meio de uma equação. O que é importante saber desse ácido? Ele é um ácido moderado, tá? Ele é usado para proteger materiais metálicos da ferrugem. E o hidrogênio, aqui a gente entra na parte do número de oxidação para poder formar esse ácido. O hidrogênio ele tem um número de oxidação mais 1. Então, quer dizer que esse 3 aqui, na verdade, ele é o íon, ele é a carga do íon fosfato. Então, esse íon aqui, ele é 3-. Isso é importante quando você for equacionar toda a reação. E o óxido de ferro, que é um óxido, tá? É um óxido classificado como óxido básico, tá? Normalmente óxidos que têm metais são óxidos básicos. Também tem os anfóteros, que é o caso do alumínio. Mas aqui no caso do ferro, do óxido de ferro, ele é um óxido básico. Quer dizer que se você reagir com a água, ele vai formar uma substância alcalina. E esse óxido básico ele vai reagir com ácido e formar um sal. Você sabendo disso, você já sabe que a natureza da substância preta, da camada preta, é um sal. Você nem precisaria saber como é que você equaciona a reação para poder responder essa questão. Então, se você sabe que esse composto aqui ele é um óxido e tem características básicas, é um óxido básico, você já sabe que esse óxido vai se comportar como uma base quando for reagir com ácido. Então, esse óxido básico
vai reagir com esse ácido e vai formar um sal e água. Lógico que a água não pode ser um material preto. Então, o sal que vai ser gerado é o composto que está na camada preta. Então, aqui a gente já sabe que a ligação vai ser iônica, tá? Já que ácido mais base vai formar um sal e água. Então, para aprofundar um pouco mais, né, falar um pouco mais do ácido fosfórico, ele é um ácido classificado como um triácido, né, ele é um oxiácido, quer dizer que ele tem, além do hidrogênio, ele tem oxigênio, aí você diz que ele é um oxiácido. Ele é usado para proteger da ferrugem, ele é considerado semiforte ou moderado, tá certo? E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A questão da coloração, né, a questão como ele se apresenta, ele é encontrado no comércio na forma líquida viscosa. Esse ácido misturado com água, cerca de 90% dele em massa. Tá? Então a gente tem aí algumas características desse ácido. O principal elemento dele é o fósforo, né? E a outra substância é o óxido de ferro. Os óxidos, no gerais, né, são encontrados na natureza e desempenham um papel importante em processos geológicos e biológicos. E normalmente a gente encontra esses óxidos de ferro em minérios de ferro, pigmentos, catalisadores e na hemoglobina. Tá certo? Aqui ele deu uma geral aqui sobre óxidos de ferro, porque a gente tem vários óxidos de ferro, e esse óxido de ferro que ele deu na questão é um óxido que apresenta uma diferença com relação à sua fórmula, né? O número de oxidação do ferro aqui é 3+, tá? Porque a quantidade de oxigênio aqui que tem nessa estrutura aqui é 3. Tá? Então, o número de oxidação do oxigênio é 2-, e quando você for fazer a fórmula dele, você pega a carga do oxigênio e vem para a quantidade de ferro. E a carga do ferro vem para a quantidade de oxigênio. Lembrando que o ferro pode apresentar basicamente dois números de oxidação. Tem o ferro 2+ e o ferro 3+. Tá? E a equação da reação, já balanceada, pode ser escrita dessa forma. Esse óxido reage com o ácido e forma um sal, que é esse sal aqui que ele quer saber. É o sal que está presente na camada preta, tá certo? Então você não precisaria equacionar essa reação, porque basta você conhecer que ácido mais base gera sal mais água. E a natureza dessa substância é um sal, e todo sal a gente sabe que é formado por uma ligação iônica. Ligação iônica vai ter uma parte que é metal e a outra parte que é metal. É a atração eletrostática entre o cátion e o ânion. No caso aqui o cátion é o ferro, né, o ferro 3+, e o ânion é o 3-, que é o íon fosfato. Tá certo? Então a gente conclui esse exercício bastante importante que traz os conceitos de reação de neutralização. Tá certo? Então até a próxima e muito obrigado.